Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos! Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. O nome dela é Érica Morin. É isso, Érica? Isso, Érica Morin. Fique à vontade. A gente até brincou, né? A gente achava que era Amorim. Acho que alguma de vocês achou que era Amorim, mas é Morin. Isso, Morin. Show. Então, essa semana, antes da gente passar um pouquinho, conversar e conhecer um pouco mais a Érica, a gente vai abordar Jacó de 5 a 7. E o tema é: o Senhor trabalha conosco. Essa semana vai ser bem interessante, que a gente vai conversar aí de uma alegoria, né? De uma parábola muito especial, que é a alegoria das oliveiras bravas, das boas, e a gente vai aprender bastante através de Jacó. E José também, né? Vai falar um pouquinho. Mas enfim, Érica, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a vocês por me convidarem. Eu me senti super lisonjeada em fazer parte desse projeto, que é um projeto lindo que eu acompanho. E falar, né, do livro de Mórmon, que é um livro, né, que me ajudou a ter o meu testemunho na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, do meu testemunho com vocês. Certo, obrigada mesmo. Faz quanto tempo que você é membro, Érica? Fez 11 anos esse mês. Legal. Conta pra gente, casada, filhos... Sim, Conta sou casada, vai fazer 9 anos esse ano, tenho 3 filhos aqui, 2 anjinhos no céu, moro em Utah vai fazer 8 anos também, e nos Estados Unidos há 13 anos. Legal. A Érica é mentora de mães, então eu sou uma pessoa que sou mentorada, isso, mentorada pela Érica. Ela tem uma comunidade linda, chama Elo Mães. Muito bem, então Érica, nossa, a gente tá bem animada. Meninas, então vamos começar aqui nossa discussão, nossa conversa, nosso estudo no capítulo 5 mesmo. É um capítulo bem longo e bem legal, porque Jacó está ensinando, está pregando as pessoas, e ele cita Zenos, né? Na verdade, ele fala de Zenos, e o que Zenos falou sobre a parábola, que é uma alegoria das oliveiras bravas e das boas. Laís, pra ser sincera, é um pouco difícil, gente, às vezes, né? É longo e você fica lá, ele cortou e ele voltou e ele cortou e ele... E é muito simbolismo, né? Então, se você aí de casa tá tendo dificuldade de entender, não se preocupe, estamos todos no mesmo barco, mas a gente vai falar aqui um pouquinho o que significa cada coisa, né? E eu ficava muito preocupada, mas o que ele fez errado pra dar errado? O que ele fez? Sabe? Tentava entender a palavra... a parte-chave, assim, né? Mas tem muita coisa envolvida, tem muito simbolismo, né? É verdade. E tudo apontando para Jesus Cristo, né? O Senhor da vinha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que vocês falaram. Ele vai falar muito sobre a história, sobre a dispersão e a coligação de Israel, né? É isso que eu ia falar. Eu acho incrível nessa parábola das alegorias, porque o tempo inteiro ele está querendo salvar. Né, ele poda ali, tira o ruim, né, para tomar sol, para crescer, enfim. Sempre coloca o bom, enxerta o bom. É uma analogia com jardinagem, né, que tem um senhor que vai lá e poda, que arruma para deixar bonitinho, tira as que estão ruins. Porque a gente quer estar num jardim que tem frutos ou num lugar que, né, plantar coisas que a gente vai colher. Que tem os melhores frutos. Que tem os melhores frutos e tem sempre um senhor da vinha que cuida. Precisa alguém cuidar, né? E o nosso Senhor foi Cristo, que Ele cuida de nós, né? Tirou, já pagou pelos nossos pecados. Enfim, a gente vai falar, né, mais coisas sobre isso. É verdade. Eu ia falar que um grande aliado nosso agora é realmente o Manual Vem Segue-me. Porque ele destrincha, ele nos ajuda muito. Olha, ele é pronta para mostrar aqui, olha que lindo. O Manual Vem Segue-me já vem ilustrado. Eu ia falar que é um gráfico, mas não é um gráfico, é uma explicação, né? Da primeira visita, da segunda visita, da terceira visita, da quarta visita, e tudo isso explicando o milênio, né? O que o Senhor vai estar aqui, que Ele é primeiro, fala muito, né, nas Escrituras, fala ali sobre os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, significando que o Evangelho de Cristo veio primeiro para os judeus, né? E agora, primeiro veio para os gentios. A gente vai falar sobre a restauração, né? Que a restauração foi feita através e para os gentios primeiro. Mas olha que legal. Aqui no manual do aluno do livro de Mórmon do Instituto,
né, de educação da igreja, diz o seguinte: as alegorias empregam simbologia para transmitir conceitos morais ou espirituais. Quando os estudamos, os símbolos ampliam o significado da história na qual são empregados. A utilidade das alegorias depende de nossa compreensão do que elas representam. O Elder Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, explicou o principal tema da alegoria de Zenos. Essa alegoria, assim como foi recontada por Jacó, desde o princípio tem a finalidade de falar de Cristo. A história de como o Senhor da vinha e seus servos se esforçam para adubar, podar, purificar e fazer todo o necessário para que as árvores fossem produtivas delineia a história da dispersão e coligação de Israel e é permeada do começo ao fim pelo significado mais profundo da expiação. A despeito da remoção de ramos, dos enxertos e das técnicas de cultivo que misturam as árvores em praticamente todas as partes da vinha, a ideia de levá-las de volta à sua fonte original é o principal tema dessa alegoria. A ideia de voltar, arrepender-se e unificar-se por meio da expiação é a mensagem que prevalece do começo ao fim. Eu achei tão lindo porque a gente lê e eu não tinha pensado nisso, né? Como esse cuidado do Senhor da vinha, esse amor conosco, né? De tirar ali, de podar ali, de adubar, de estar cuidando, como a Carol falou. É uma relação também de pai e filhos, né? A gente como mães, né, como pais com filhos, no começo, né, o bebê não tem a inteligência motora de comer sozinho, de saber comer, então a gente tá lá cuidando, né, 100%. É um trabalho incansável, né, Érica? Você que Sim. tem essa experiência, assim, em mentorar as mães, é o tempo inteiro, demanda muito tempo, e a gente só sabe como é quando a gente é mãe, na verdade. Sim, é engraçado que você fez essa comparação com a maternidade, né? Que eu vejo como nós mães, nós nunca desistimos dos nossos filhos. Eles podem errar, eles podem fazer coisas erradas, a gente continua amando, o amor mais profundo, incondicional, e a gente nunca desiste dos nossos filhos. E eu vejo que Jesus Cristo é assim conosco também. Ele não desiste da gente. Ele continua lá tentando até os últimos dias. E é isso que fala aqui nesse capítulo, né? Mesmo no começo, quem vem a ele, que, por exemplo, você quando se batizou, né, talvez não conhecia muito do evangelho, muito das doutrinas, mas vem sempre, né, vão te ajudando, te ensinando, colocando, e assim, né, e aí é um processo, né, linha sobre linha, preceito sobre preceito, mas nós não estamos sozinhos. Isso que é o legal dessa alegoria, né, nessa jornada da vida, da gente, né, se livrar do homem natural, de se livrar da oliveira brava, né, a gente tá com o Senhor ao nosso lado, né, desde que a gente busque e que a gente procure se livrar dessas coisas, né. E assim como nessa alegoria, né, me fez pensar agora que não é um trabalho feito uma vez só e pronto, é um trabalho diário. Quantas vezes ele não tentou enxertar e tira e coloca, né, ali nas oliveiras, é assim com a gente também. Então não é porque talvez hoje eu consegui alcançar um atributo, não quer dizer que eu vou ter ele sempre, eu preciso continuar trabalhando. E assim como as oliveiras, nós somos as oliveiras, né? A gente precisa continuar trabalhando, se arrependendo todos os dias para que a gente use, né, da expiação de Jesus Cristo, que ele morreu por nós, que a gente saiba usar isso diariamente. E é impressionante como a gente tem que cuidar de nós mesmos também, né? Ser nosso papel como oliveiras. E não estava pensando aqui como também o nosso papel da gente se cuidar, né? Tanto na parte física, que é requerido nessa vida, né, como na parte espiritual. E a nossa responsabilidade, né, de trazer o Senhor da vinha também, de ir até Ele, de se achegar e falar, olha, preciso desse atributo, esse aqui eu preciso melhorar. E é diariamente, impressionante, né? E requer trabalho, requer sacrifício. A gente não come... Eu lembro que eu vi uma vez um cara falando sobre que a gente não imagina... Num prato de comida, a gente não imagina o tanto de esforço de tantas mãos que por ali tem, né? Uhum. E é a mesma coisa conosco, né? O nosso molde, quem nós somos hoje, quantas mãos de tantas pessoas, de tantas experiências, pessoas que passaram pela nossa vida e nos ensinaram alguma coisa, né? Mesmo que, às vezes, a experiência não foi tão agradável, talvez, mas a gente aprendeu, né? E se passar uma outra experiência, a gente faz diferente dessa vez, né? Porque é para isso que ele veio, para a gente poder se arrepender, poder se cuidar, se replantar.
Isso que é o legal da alegoria, que a gente pode ler ela e aplicar para coisas diferentes. Ele aqui não está necessariamente falando que nós somos a árvore, a planta, né? Ele não está falando isso, mas a gente pode aplicar para esse sentido, né? E o outro sentido também é que a árvore é Israel, né? E daí ele conta, né? Quantas vezes ele não foi, a gente vê na história, pô, quantas vezes o Pai Celestial não mandou profetas, mandou Moisés com os 10 mandamentos, mandou Jesus Cristo, e ele continua mandando, e a gente continua produzindo fruto ruim. Mas lá né? no 5:11, ele tem sempre esperança na gente. Vamos ler lá o 5:11. E fala assim: e o Senhor da vinha fez com que se cavasse ao redor dela e que fosse podada e cuidada, dizendo a seu servo: sentiria perder esta árvore, portanto fiz isto para ver se posso conservar as suas raízes, a fim de que não morram, e eu as conserve para mim. Então, né, isso que ele está falando da oliveira brava, que ele já tinha enxertado. Então, ele estava vendo que podia se perder, então ele tirou tudo para ainda chegar na raiz para tentar salvar, porque ele sabe que a raiz está pura, que a raiz veio dele, né? O esforço, O né? esforço. Então, eu achei isso muito legal, assim, comparando com a nossa vida pessoal. Eu queria pular lá pro 40, então isso, a gente vai ver que aconteceu isso, né? Ele podou, enxertou, tirou, enfim, tinha as bravas, as boas, e no 40, eu queria que a gente pensasse aqui sobre esse, como a Erika falou, né? Assim, esse atributo do Senhor conosco, no 40. E os frutos bravos do último haviam sobrepujado a parte da árvore que produzia bons frutos, tanto assim que o ramo havia secado e morrido. No 41. E aconteceu que o Senhor da vinha chorou e disse ao servo: que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? Né? Então, eu fiquei refletindo aqui que o Senhor... ele chorou, né, por nós, assim, ele chora por nós, ele faz tudo o que ele pode por nós, né, e pensar que ele faz isso por mim, pessoalmente, na minha vida, né, qual o poder que isso pode trazer para o meu dia a dia, para minha vida, né, que eu sei que eu tenho alguém que luta por mim, né, que me ama muito. Aqui no livro do David Ridges fala que esse fruto bravo é apostasia também. A gente pode trazendo para o âmbito histórico, né? Foi quando não teve os frutos na terra, né? Tava aquela época de escuridão, aquela época que o povo precisava de luz, precisava de um Senhor da vinha, até que Cristo veio. Mas nesse meio tempo ficou esse ramo havia secado e morrido. Todas as árvores, né? Todos os frutos tinham ficado ruins. Exatamente. E passou um bom tempo, né? Então, ainda mais sabendo que a apostasia tá ligada aí com esses frutos bravos, que o ramo secou, e ele falando assim, que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? A grande apostasia aconteceu depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo acabou de vir, acabou de morrer por nós, e tá aqui o Pai Celestial, tipo, gente, que mais que eu poderia ter feito? Eu mandei o Salvador para vocês. O que mais que vocês, tipo, sabe? Como que vocês não viram que ele era o Salvador? O que mais eu poderia ter feito? Então, eu não sei, sabendo que essa terceira visita dele pra vinha é a apostasia, me deu ainda mais, nossa, olha que lindo ele falando no 41, né? Tipo... no caso aqui é o Salvador falando pro servo, né? Que mais que eu poderia ter feito? Eu fui lá, me sacrifiquei, fiz tudo que eu tinha que fazer. tudo pra vocês. E mesmo assim, e é legal que o servo aqui são os profetas, né? O servo o servo do Senhor da vinha. Tem né? várias Então, interpretações. tem muitas interpretações, mas uma delas seria isso, né? E hoje em dia, que a gente já vê que é o próximo passo aí das alegorias, né? É do tempo atual, né? Então, ainda assim, tem frutos bons, tem frutos ruins, né? Então, é sempre esse ciclo. E eu estava estudando um pouquinho mais sobre a oliveira e me trouxe tanto significado, porque meu nome é Letícia Mótola de Oliveira Araújo.
E a gente sempre deu mais atenção para o mótola, porque é diferente, porque, né, oliveira é muito comum no Brasil, é que nem Smith aqui, né? Então, assim, sempre que a gente, né, a minha assinatura é Letícia Mótola. Para mim é alegria já, porque ela já falou da alegria. Alegria Mótola. E aí, assim, para mim, aí eu, assim, nunca dei tanta importância para o Oliveira. Mas estudando Jacó 5, eu comecei a ter um amor muito maior, porque eu achei interessante esse fato de que a oliveira é a única árvore que você pode tirar um ramo dela, um galho, plantar no chão, que ela vai conseguir se transformar numa árvore. É a única árvore que sai um galho de uma árvore e se transforma numa árvore. Né? O resto é tudo fruto, semente, mas ela só vai conseguir dar bons frutos depois de uns 15 anos dela sendo ali nutrida, trabalhada, não pode só deixar, né, ela sozinha, talvez sozinha ela não consiga ter bons frutos. Com 7 anos ela pode dar uma azeitona aqui, outra ali, mas com 15 anos que ela fica mesmo frutífera. E eu fiquei pensando nisso no meu nome de família, né, que, claro, o Oliveira vem porque os judeus vinham com nomes, né, saíam do seu país e tiveram que mudar para não serem reconhecidos, enfim. Mas eu fiquei pensando muito no significado disso, assim, da importância desse nome, Oliveira. Por que Oliveira? Né? Assim, nas escrituras fala tanto, né, de oliveiras em várias parábolas diferentes, né? Então, do Getsemane, exatamente. Então, me deu um amor maior, assim, por esse capítulo, que eu sempre tive um pouquinho de dificuldade, não tinha tanto amor, mas, assim, me deu um olhar diferenciado, assim, do quanto ele tem trabalhado conosco, e que realmente demoram para vir esses frutos, e tudo bem. Né, assim, não é hoje que eu vou ler as escrituras um dia com meu filho, vai mudar a vida dele. Não, eu preciso ler hoje, tenho que ler amanhã, tenho que ler depois de amanhã. Perseverar, né? Tem que perseverar. É a palavra dessa alegoria. Exatamente. Todos os dias, cuidar. E aí eu pensei nisso, sabe, o Oliveira é importante, porque ele traz essa força. Ele traz essa... Então, assim, eu devia ter mais orgulho pelo meu nome, Oliveira. Então, tá aí. Se você tem um Oliveira, tem orgulho pelo seu nome. Quem não tem? Quem não tem, põe aí. Casa com Oliveira. Tenha genros, noras, Oliveira. Então, agora eu vou te chamar de Alegria Oliveira. Alegria e força. Mas eu só gostei bastante de poder pensar nisso, no quanto as coisas levam tempo. Só falar uma coisinha que eu lembrei. Eu estava assistindo o documentário do Tony Robbins no Netflix. E eu gostei dessa frase que ele falou para um dos participantes que estava impaciente com as coisas não acontecendo, né? E ele falou assim, calma, né? Tudo vai acontecer. Ele falou assim, você ainda tem 2 décadas. Quantos anos você tem, né? Ele falou, em 2 décadas. Acho que a pessoa tinha uns 30 anos. Ele falou, em 2 décadas, muita coisa pode mudar. Você pode ser uma outra pessoa, você pode chegar em todos os seus objetivos. E isso me ajudou naquele momento. Eu também queria fazer isso, pum. Às vezes a gente está tão ansiosa para as coisas acontecerem na nossa vida, para dar tudo certo. Ele falou, mas calma, você ainda tem tempo, né? E, claro, né, uma frase que pode ir para 2 lados, mas para um lado de ansiedade, assim, eu acho que ajuda a gente também a saber que tudo que vai dar frutos, que vai dar bons resultados, tem tempo. E ao mesmo tempo que o tempo é relativo, que pode passar rápido, mas cada segundinho conta, né? Se a gente ficar parada aqui por 1 minuto, a gente vai conseguir reconhecer o tempo. Então é importante a gente saber disso, né, no nosso dia a dia, para a gente priorizar o que mais importa e saber aonde a gente vai plantar para colher, porque a lei da colheita é muito verdadeira. É verdade, obrigada, Carol. Me fez pensar que aqui na explicação do manual do Instituto, e também tem no Vem Segue-me, dividindo o capítulo 5 em 4 instâncias, acontecimentos, seria do 3 ao 14, a dispersão de Israel, a época de Jesus Cristo, que é do 15 ao 28, a grande apostasia, do 29 ao 49, e o momento que nós estamos vivendo agora, que é do versículo 50 ao 76,
que é a coligação de Israel. Você está falando do tempo, né, Carol? E é interessante a gente conhecer o que passou, mas é importante a gente focar no que a gente precisa estar fazendo agora, né? No que foi explicado ali nessa alegoria do que está acontecendo hoje, né? Da coligação de Israel mesmo. E sabendo do nosso propósito, né? Do que nós temos que fazer nos últimos dias, o Senhor quer que nós trabalhemos com Ele, né? Então acho que a Érica vai abordar pra gente um pouquinho sobre o trabalho nosso junto com o Senhor nessa vinha, né? Isso. Obrigada, Laís, por ter explicado aí um pouquinho como está dividido, né? E como nós somos esses santos dos últimos dias, né? A gente está nesses últimos dias, que agora é hora de fazer o trabalho para a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu gosto desse versículo aqui do 71 que fala: e o Senhor da vinha disse-lhes, ide trabalhar na vinha com todo o afinco. Então, ele fala aqui, né, trabalhar com todo o afinco. E o que significa esse afinco, né? Que é uma conduta firme, perseverança, insistência e aferro. Então, ele não fala para a gente simplesmente trabalhar. Ele fala trabalhar com todo o afinco, porque realmente ele fala, pois eis que esta é a última vez que trato da minha vinha. Então, tudo que ele já fez aí nesses capítulos anteriores, né, que a gente viu, ele foi, tirou, colocou, elas morreram, ele plantou de novo. Ele vai fazer isso, mas é a última vez que ele vai fazer isso, porque a gente já sabe que depois desses últimos dias vai ser o milênio. E aí eu me perguntei, né, e como eu posso estar trabalhando com todo esse afinco, né? Como que a gente vai fazer esse trabalho? E eu gosto de falar que sempre começa com a gente, com essa mudança de coração, que é o que Jesus Cristo espera da gente. A gente só consegue fazer essa mudança com Ele, através dele. Então a gente precisa fazer essa mudança de coração para que a gente realmente consiga trabalhar e ajudar o próximo. Posso só comentar? Sim. Eu adorei que ele falou dessa última vez. Uhum. E daí tem até uma pergunta aqui no manual. Ao ler sobre a última vez que o Senhor trabalha em sua vinha, o que motiva você ao servir com o Senhor? Calma aí. O que motiva você a servir ao Senhor com todo o afinco? Então, tipo, aquela urgência, né? Tipo, gente, é a última vez, é agora ou nunca. É agora que você vai servir na igreja, é agora que você vai servir o seu vizinho, é agora que você vai servir a sua família, é agora... Ou acabou. A gente tem essa vida e acabou. Sim, temos tempo, mas é agora. Mas não. E o tempo é relativo E o também, tempo é né? relativo. É aquilo, né? Se eu soubesse que eu fosse morrer amanhã, o que eu faria hoje? É aquilo, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Gente, se eu soubesse que Jesus Cristo iria voltar daqui 10 dias, o que eu iria fazer em 10 dias? Não, eu tenho que estar preparada hoje, porque eu não sei quando Jesus vai voltar. Como eu tenho que estar hoje para quando ele voltar? Não é eu pensar, ele vai voltar só daqui 10 anos, eu tenho tempo. Né? Não, se ele voltar hoje, o que eu preciso fazer? Então, como eu estava falando, né, fazer essa mudança na gente. E tem um discurso que está no Vem Segue-me dessa semana, né, que chama Simplesmente Lindo, Lindamente Simples, que é do Elder Gary Stevenson. E ele fala sobre isso, né, sobre esse trabalho missionário, né? A gente não precisa ser missionário com a plaquinha lá para compartilhar o evangelho. E também a gente não precisa somente estar compartilhando o livro de Mormon com todo mundo para poder trazer as pessoas a Jesus Cristo. Tem várias formas, e às vezes a gente quer complicar, a gente acha que é complicado, que é muito trabalho, que é difícil, mas é muito mais simples do que a gente imagina. A gente pode começar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, o que a gente está ensinando para os nossos filhos, para essa geração futura, né, que vai estar próxima. A gente não sabe quando Jesus vai vir, provavelmente vai vir quando nossos filhos forem adultos. Que tipo de adulto que a gente está criando para esse mundo? Então, às vezes a gente complica, a gente quer ter uma lista de checklist, um checklist de tantas coisas que a gente tem que fazer, e às vezes é muito mais simples. E nesse discurso, ele falou uma coisa que eu gostei muito. Ele fala, para recebermos a vida eterna, temos que nos achegar a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Eu amei isso, aperfeiçoados nele. Então, o nosso papel é realmente a gente conhecer a Cristo, chegar a Cristo. E quando nos achegamos a Cristo e ajudamos outras pessoas a fazer o mesmo, participamos do trabalho de salvação, que se concentra em responsabilidades divinamente atribuídas. Não é somente um ato de caridade, é uma responsabilidade que a gente tem. A partir do momento que a gente se batizou, que a gente tomou o nome de Cristo, a gente tem essa responsabilidade
de trazer outras pessoas ao evangelho. E aqui também fala, né, que não é somente desse lado do véu, mas dos dois lados do véu. O trabalho, essa coligação de Israel está acontecendo dos dois lados do véu. Então, é importante o trabalho no templo, é importante o trabalho missionário, é importante a gente servir os nossos vizinhos, a nossa família, da melhor forma que a gente puder. Como foi para você, Érica, quando você conversa no Evangelho, né? Quando você ouviu sobre essa coisa de propagar para as outras pessoas, né? De ser uma testemunha, como foi esse sentimento, assim, para você, como um membro novo? O que você podia falar para alguém que talvez poderia ajudar as pessoas a ter esse afinco que você disse, né? A saber que essa é uma responsabilidade, né? Como você falou, tem o atributo da caridade, mas ainda pode ser um pouco mais que isso, né? Para a gente ajudar. Quando acho que a gente pensa, eu acho que se a gente pensar que a gente está ajudando e preparando a terra para a segunda vinda do Salvador, para a coligação, né? A gente tem essa responsabilidade. Então, como foi essa mudança? Então, conta para nós aí um pouco dessa história. Eu vou sair um pouquinho desse capítulo, claro, mas também fala de plantação. A minha escritura favorita, e foi a escritura da minha conversão, é Alma 32:28, que é de plantar a semente. E quando você dá lugar para essa semente no seu coração, ela vai crescer. Então, eu acho que é assim, o evangelho, para mim, ele foi tão gostoso, né? Aquela fruta da árvore de Leí, foi tão gostoso. E quando você prova alguma coisa que você gosta, que te faz bem, você quer compartilhar com as pessoas. Sim. Então, quando você realmente recebe essa conversão, você sente as bênçãos, aquela luz que entra na sua vida, você quer compartilhar com as pessoas. É inevitável. E, como eu disse, não precisa ser exatamente compartilhando o livro de Mormon, mas compartilhando algo que eu aprendi na igreja, alguma mudança que eu fiz na minha vida, e as pessoas começam a perceber. Eu falo que a luz de Cristo, ela irradia através da gente. As pessoas começam a perceber que alguma coisa está diferente. E aí isso atrai. Érica, tem alguma coisa diferente em você? O que é isso? É o evangelho. Então, eu acho que dessa forma, quando a gente prova alguma coisa que é muito boa, a gente quer compartilhar com outras pessoas. E sua família viu essa mudança? Seus familiares, sim, como é que foi aí? Eu fui a primeira a ser batizada aqui nos Estados Unidos e toda a minha família estava no Brasil. Então eu mandei os missionários lá no Brasil para minha família. A minha irmã mais nova e meu pai foram os primeiros a serem batizados. Legal. Depois a minha mãe. A minha irmã veio para os Estados Unidos pouco tempo depois, encontrou o marido dela na igreja, casou no mesmo ano que eu casei também. E meus pais, eles se afastaram da igreja por uns 3 anos. Eles voltaram na época do Covid. E a minha outra irmã, como a gente estava fazendo reunião pelo Zoom, ela se interessou e ela se batizou também. Aí toda a minha família se batizou. Meus pais vieram para cá em 2022 e se selaram no templo. Eu e minha irmã pudemos se selar a eles no templo também. Então foi um momento que eu esperei desde que eu fui batizada, fui plantando, e assim, nem tudo é perfeito, né? A gente vê isso no evangelho, a gente vê em tudo, não é perfeito, mas a gente consegue encontrar essa alegria. Eu falo que, principalmente quando a gente fala de apostasia, e a gente vê muito isso, eu vejo isso na nossa família, eu tenho pessoas da família do meu marido que cresceram na igreja e se afastaram da igreja, e conversando, eu falo que eu tenho uma vantagem de ter vivido aí 28 anos fora da igreja e 11 anos na igreja. E eu consigo comparar muito. Então, eu falo que eu tenho uma base muito sólida quando alguém vem falar, mas a igreja é isso, ou a igreja é isso, ou você não tem liberdade. Não, eu já vivi essa vida. Eu tenho a experiência e eu consigo ver a diferença de você viver o evangelho e você não ter esse evangelho. Então, é uma diferença muito nítida para mim. Assim, é super recente, né? Se você for pensar, o Covid estava logo ali. Então, super próximo. E um exemplo de você trabalhar com ele na vinha dele, né? Com o Senhor na vinha dele. Mandar os missionários. De mandar os missionários, de fazer o seu papel, de ser um exemplo, de tentar ainda assim manter a família ali unida pelo Zoom, como você falou, né? De não desistir.
Selou no templo com os selou no pais. templo. E eu gostei disso que você falou. E de ter vivido tudo isso e saber com certeza de que esse é o seu lugar. Né? Porque eu tenho uma conhecida que ela até meio que fez esse comentário do tipo, agora eu quero viver o que eu não vivi e depois eu volto. Meio que nesse sentido, né? Do tipo, É tudo muito bem. arriscado, né? E é muito arriscado, porque você começa a realmente não encontrar o seu caminho de volta, né? Mas a importância de... E assim, que privilégio que a gente tem de poder ter o evangelho desde cedo, né? De não precisar ter passado a vida que você... Né? Eu não sei como é que era a tua vida antes, mas às vezes... mas não precisar passar... É que ela foi a pioneira na família dela, né? No caso, por exemplo, da minha família, os meus pais foram os pioneiros. Eu não precisei trilhar esse caminho, mas eles tiveram que trilhar, né? Mas a gente também tem os desafios. Não, claro, tô falando de ser pioneira, teve que começar por alguém. E assim, você sabe que não tá só beneficiando a você, mas sim todos do outro lado do véu, né? E olha que interessante também, assim, eu acho que quem entra pra igreja, às vezes eles têm os sentimentos assim, tipo, nossa, vocês nasceram no convênio, vocês nasceram na igreja, nossa, queria tanto poder ter nascido no convênio também, tipo, que bênção! E às vezes a gente que nasceu no convênio, a gente não dá devida, não dá tanto valor assim, porque a gente não... É que é difícil, quando a gente prova, quando você bota uma coisa amarga na boca e depois coloca o doce, você vê muito a diferença, né, imediatamente. Mas quando você tá lá só com doce, só com doce, só com doce, às vezes fica um pouquinho mais doce, às vezes fica menos doce, mas você não percebe. Mas a gente tem que aproveitar o que tem para nós, né? Assim, a bênção que é ter... Assim, eu falo para nós que somos membros desde nascidas, por exemplo, né? De realmente... A gente não precisa experimentar o amargo. Se a gente tem vivido uma boa vida até hoje, né? Assim, o Senhor claro, a gente, que nem a Carol falou, tem as dificuldades, tem os altos e baixos, mas nunca é tão baixo, porque o Senhor está sempre estendendo a mão. E quanto mais perto a gente está dele, mais fácil é a gente reconhecer essa mão, né? Eu até estava explicando para o meu filho, esses dias atrás, a gente estava estudando as escrituras, e eu não lembro onde que era, acho que era segundo Nef que a gente estava estudando, daí eu estava tentando explicar para ele sobre as bênçãos do Senhor, né? Quanto mais perto a gente está do Senhor, mais bênçãos a gente tem e tal. E para tentar explicar para ele, eu falei assim, finge que o Senhor está aqui no meio e ele está jogando as bênçãos. Quem que vai receber mais? Quem está aqui embaixo dele ou quem está longe? Talvez ele ainda receba uma bênção, vai receber uma, talvez 2 farelinhos, mas quem está aqui embaixo vai receber uma chuva de bênçãos. Então, claro, a gente pode ainda ser abençoado, a gente está indo para a igreja, estou tomando sacramento, mas talvez não estou fazendo todas as outras coisas. Se eu estou fazendo todas as coisas, indo para o templo, me arrependendo, orando, lendo as escrituras, aí eu vou receber toda a chuva de bênçãos, né? Então, assim, é possível. E chuva de poder, né? Eu acho que a gente precisa de poder para viver hoje aqui na Terra. A gente precisa do poder do alto para saber distinguir esse certo e errado que, às vezes, a Ana falou de a gente se sentir, né, na hora, mas às vezes Satanás não vai aparecer feião, assim, né? Ele vai vir sutilmente. Então, a gente tem que estar com o poder do alto, né, para salvar gerações passadas, futuras. E eu gosto muito de uma citação que eu não lembro direito, mas é que fala que a gente não precisa ficar doente para precisar tomar o remédio, né? Em relação ao arrependimento, fala exatamente como isso. O arrependimento é como um remédio. Se você pecou, você vai tomar e vai ficar melhor. Mas é melhor que você não fique doente, que você não precise, né, se possível, passar claro. esse sofrimento, Exatamente, né? É um E o sofrimento profeta extra. falou, tome suas vitaminas, aí você não fica doente. Eu vejo a expiação como isso também, porque muitas vezes a gente acha que o poder da expiação é só pra gente se arrepender, mas é pra nos dar força todos os dias. Eu queria fazer um comentário no que a Letícia falou, né, de que algumas pessoas que às vezes saem, falam, vou curtir a minha vida, vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu volto. Eu tive uma conversa com meu pai logo depois que a gente entrou para a igreja, porque a gente conhece, né, a gente tem a sabedoria do plano de salvação e a gente sabe como Deus é justo, como Ele criou esse plano para realmente abençoar todos.
E sabendo do plano de salvação, a gente sabe que todos ainda têm uma chance. Quem morreu e não aceitou Jesus ainda vai ter a segunda chance. E eu lembro que na época meu pai, ele falou, então o que me impede de não viver tudo que eu quero viver nessa vida e depois que eu morrer eu me arrepender? Só que tem um discurso, eu não lembro quem que deu esse discurso, e ele fala que os desejos dos nossos corações, eles continuam na próxima vida. A gente não pode achar que se nessa vida eu tiver um coração ruim, ou eu for esses ramos, né, ruins, que assim que eu morrer, eu vou simplesmente me tornar nesse fruto bom. Não, eu vou carregar esses desejos comigo. Então, a gente fazer essa mudança nessa vida hoje, vai nos abençoar não somente na nossa vida hoje, mas também para a eternidade. Esse é o tempo, né? No livro de Mormon, a gente vai ver essa escritura. Que esse é o tempo da gente se preparar para se encontrar com Deus. Esse é o tempo que o Senhor nos deu pra gente, se a gente puder, precisamos alcançar o que a gente puder, o nosso pleno potencial aqui, né? Porque eu lembro até de uma discussão que a gente teve, que a gente estava até comentando, quanto mais a gente vive uma vida reta, a gente tem desejo pelas bênçãos que advêm dessa vida reta, né? Então, realmente, se você não está vivendo essa vida reta, que garante que lá na frente você vai querer? E aí, assim, com esse mesmo desejo, com esse mesmo anseio no teu coração, você vai provavelmente receber as bênçãos associadas aos seus desejos naquela época, né? E a vida reta é simples, né? Como fala aqui nesse discurso. O mundo que é complicado, que é complexo, né? Viver o evangelho de Jesus Cristo é simples, né? Não é fácil, mas é simples, né? Mas o mundo é complicado. Se a gente entra nessa narrativa do mundo, a gente se perde muito fácil. Então, é muito complicado. A gente tem que estar bem alerta. Não, e eu pensei assim, eu não sei se é uma escritura ou se é um ditado, mas é quem muito é dado, muito é exigido ou requerido, né? Então, infelizmente, se você conheceu o evangelho nessa vida e não tá vivendo, meu filho, desculpa, mas é melhor que eu não te conhecesse. Não é isso que a escritura fala? Sim. É melhor que eu nem te conhecesse. Né? Então, você querer comparar uma pessoa que nunca conheceu sobre Jesus Cristo, aquela pessoa, meus pais estão morando na China agora, aquele chinesinho que, sabe, cresceu lá na China, não tem conhecimento zero de Cristo, zero, quando chegar lá, quando ele morrer e chegar lá no mundo espiritual, vai ser bem diferente do que alguém que está aqui, que teve a oportunidade, que recebeu os missionários, que foi batizado e só simplesmente não quis. E ao mesmo tempo, aquele que conhece aqui vai ter muito mais conhecimento, vai crescer muito, vai ser muito mais lapidado. E lá vai ser ainda assim, né? Não estou falando que as pessoas que não têm a oportunidade de conhecer a Cristo vão ser menos abençoadas, mas quem tem a oportunidade de conhecer a Cristo e aceitar Cristo hoje, consegue realmente alcançar glórias muito maiores. Então, é importante da gente ser a pessoa que vai falar para esse chinesinho. É importante da gente propagar o evangelho hoje. Um exemplo, né? E é isso, né? É sobre a coligação de Israel, é sobre o evangelho está sendo disperso, né? Quer dizer, sendo pregado nos 4 cantos do mundo. Então, o Senhor está preparando para isso, né? Jacó, ele fala ele fala, eis que esta é a minha profecia, que as coisas que esse profeta Zê nos disse referentes à casa de Israel, comparando a uma oliveira boa, seguramente acontecerão. Então, tudo isso que a gente está lendo aqui e tal, vai acontecer. Não... E esse trabalho começa agora. Se a gente não quer trabalhar hoje na vinha, talvez lá também a gente vai ter essa dificuldade. Então, a gente tem que aceitar os chamados no evangelho hoje, servir hoje e dar o nosso melhor hoje. E ele, no 3, ele fala disso, Jacó 6:3. Quão abençoados são os que trabalharam diligentemente na sua vinha, e quão amaldiçoados os que forem lançados fora para o seu próprio lugar, e o mundo será queimado com fogo. Então ele está falando que logo virá o fim, ele está falando do milênio, né?
E aí eu só queria pular para o 4 e 5, que são bem especiais, que ele fala: "E quão misericordioso é nosso Deus para conosco, porque se lembra da casa de Israel, tanto das raízes como dos ramos, e estende-lhes as mãos o dia inteiro. E eles são um povo obstinado e contestador, mas todos os que não endurecerem o coração serão salvos no reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico, com palavras solenes, que vos arrependais e que vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele se apega a vós. E enquanto seu braço de misericórdia estiver estendido para vós, à luz do dia, não endureçais o coração." E tem algumas escrituras que no próprio manual ele se referencia da vinha, que é legal a gente ver como que o Senhor foi misericordioso, né? E aí, só que eu fiz algo além disso, eu tinha selecionado a palavra braço de misericórdia e coloquei para procurar, e apareceu tantas escrituras legais, tantos discursos, eu só fiquei assim, entesourando, sabe, como o Senhor é misericordioso. E todas as escrituras, ele fala da misericórdia dele, né, assim, de tudo que ele sofreu por nós, para poder nos dar essa misericórdia, nos dar essa segunda chance. E entra um pouquinho em Serém, que é o anticristo que aparece ali em Jacó 7, né, que também teve essa segunda chance. Muito bem. Então, aqui no capítulo 7, a gente vai ler uma história, é bem legal, né, a história. Depois de ter lido essa história bem longa da alegoria, é um pouco mais fácil de entender. Então, a gente vai ver o primeiro dos 3 anticristos que aparecem no livro de Mórmon, né? Tem o Serém, a gente vai ver Neor e a gente vai ver o Corior depois. Então, esse aqui é o primeiro. E já que a gente está falando aqui de serem anticristo, eu queria ler a definição de anticristo, né? Se a gente for no Guia do Estudo das Escrituras, fala assim: toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que aberta ou secretamente se oponha a Cristo. Né? Então, não é só uma pessoa, pode ser coisas, e que é uma representação falsa. Não é só alguém que é contra Cristo. Eles são uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação e do Evangelho. Posso complementar? Claro. Eu peguei umas características de um anticristo. Aí, pode falar. Eles negam a necessidade por Jesus Cristo. Eles acusam os irmãos de ensinarem falsas doutrinas. Aqueles que falam, Joseph Smith ensinou, ou então achando erros na igreja, dizendo que a igreja está errada enquanto eles próprios estão certos, ou então, enfim, e aí as outras características eles têm uma visão limitada da realidade, e a quarta, eles têm a disposição de ler de maneira errada e representar de forma errada as escrituras. E por último, eles são aqueles que ficam procurando sinais. E aí eu acho interessante que eu estava lendo sobre isso e tinha falado que o irmão Robert Millard, ele ofereceu uma observação interessante sobre isso. Então ele diz que aqueles que se deixaram levar pelos desejos do seu coração só saciarão, vão tentar ao máximo saciar o seu desejo carnal e espiritual. Então, o espírito vai estar pedindo cada vez mais por coisas erradas. E, né, assim, é tão profundo que essas pessoas, eles vão procurar cada vez mais e se enfiar num buraco ainda maior. Me fez pensar no templo, a gente aprende, né, que Satanás, como ele vai trabalhar aqui na Terra, usando as escrituras misturadas com a filosofia dos homens. E como a Carol falou, o Satanás não vai aparecer todo feio, não vai aparecer com umas coisas. Ele não vem pra gente e fala, faça isso, que é algo mirabolante, que a gente fala, imagina. Não, ele começa com alguma coisa bem pequena, que tem um pouco de verdade distorcida. E aí você vai dando ouvido a isso, e aí você vai cada vez mais saindo do caminho, né? Da vida reta. Não é de uma vez só, não é algo assustador, é sempre misturado, sempre tem alguma verdade. Se você olhar nas escrituras, todos os anticristos, eles eram muito sábios, eles falavam muito bem, e isso a gente vê nos dias de hoje. As pessoas, né, que são contra Cristo, elas são muito estudadas, são pessoas que falam muito bem, são pessoas
que são convincentes. E hoje eles também estão no Instagram, estão em todos os lugares dos anticristos, né? No YouTube, criando conteúdo contra Cristo, contra o Evangelho e todas essas características aí. Só ressaltar um ponto, às vezes a gente vê, né, esses anticristo, né, essas filosofias do mundo, e parece que a oposição é bem maior do que os seguidores de Cristo, né, porque a oposição grita, a gente não grita, o espírito não grita. Só que eu sempre gosto de pensar, desde o começo, foi somente 1/3 dos espíritos que não seguiram a Cristo. A gente, desde o começo, está com a maior parte, com os 2/3. Só que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente acha que Satanás tem maior poder, tem uma maior influência no mundo, porque eles gritam, a voz deles é muito mais alta, mas a gente tem muito mais desse lado do véu e do outro lado do véu, do nosso lado, e seguidores de Cristo. Eu já ouvi dizer também que a luz de um anjo, ela é maior, ela é grande o suficiente para espantar ou dissipar, tipo, 7 seres da escuridão. Uau. Então, um anjo, ele tem uma luz muito maior. É mais do que 2/3, então, que a gente tá, gente. Então, assim, isso aí. Tem que se preocupar, não. E o que eu gosto desse capítulo 7, né, dessa história de Serem, é que aqui ele tá explicitamente falando pra gente, tipo, o plano e as técnicas, as táticas de Satanás, de anticristos, né? Então, se você pegar e ler, você vai ver muitas coisas. E eu queria passar com vocês algumas delas. Por exemplo, aqui no versículo 2, ele fala assim, que ele, o Serem, pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo. Então ele estava pregando aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ninguém quer ouvir que está pecando, ninguém quer ouvir que está errado. Ele estava, né, distorcendo aí o negócio. No versículo 3, ele fala assim, Jacó está falando que ele procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. Então, ele sai. Vocês já notaram que quando alguém sai da igreja, meu, eles estão lá, eles estão postando, odiando. Eles estão procurando, o anticristo está procurando uma oportunidade para atacar a gente. Não é a gente que está lá, tipo, nossa, mas você saiu da igreja, mas nós. Enfim, esse é só um exemplo, né, de alguém que saiu da igreja. Mas ele procura a oportunidade de vir falar com a gente. E eu gosto daí... Em público, né? Em público, exatamente. E eu gosto do versículo 5, que daí ele fala assim, que ele tinha a esperança de afastar-me da fé. Não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a essas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério, e também ouvira a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos, portanto eu não podia ser abalado. Então aqui está o antídoto, né? Ele recebeu muitas revelações. Se alguém recebe muitas revelações é porque eles estão fazendo o quê? Eles estão conectados com o Espírito. Se eles estão conectados com o Espírito, por quê? Porque eles estão lendo as Escrituras, porque eles estão fazendo o que é certo, né? Então, tá aqui um dos antídotos. E eu achei na internet, depois eu posso até compartilhar no nosso Instagram para vocês, é muito grande para eu ler. Mas foi um artigo que eles escreveram na Liahona, mas aqui nos Estados Unidos, então eles não traduziram para o português. O nome do artigo é As Táticas de Serem, mas a gente pode mudar para As Táticas do Anticristo, as táticas de Satanás. Tá? Então, número 1, sua fé em Cristo será atacada. Tá? Que Serem fala em Jacó 7:2 que não haveria Cristo. Eles querem negar, tá? Então vai abalar aí um pouco a sua fé. Número 2, você ficará seduzido. Tá? Então, em Jacó 7:3-4, ele fala assim, que ele estava trabalhando diligentemente para desviar o coração do povo, usando muita lisonja. Então, vai ser uma coisa atrativa, a gente vai querer, nossa, aquela festa parece que é legal. Nossa, parece tão bom, né? Depois de uma maternidade tão difícil, tomar um copinho de vinho, depois dessas crianças, sabe? É uma coisa... vinho é uma coisa... Você vai ficar... Atrativo. Vai ser... Número 3... você será acusado, tá? Então, o Serem aqui em Jacó 7:7, ele acusa Jacó de ensinar falsas doutrinas. Número 4, você enfrentará interpretações erradas da palavra de Deus.
Serém interpreta mal as escrituras ao perder todo o sentido da lei de Moisés, que está aqui, Jacó 7,7, que eu acabei de falar, que aponta nossas almas para Cristo. Né? Então, eles vão, aquilo que você falou, é verdades das escrituras, mas misturadas. E vamos dar uma... E número 5, você será solicitado a provar. Que no final ele fala, pá, então me manda um sinal. E vocês vão ver aqui na história que Deus manda um sinal. Jacó fala, ó, se for eu não tô pedindo, Senhor, mas se for a tua vontade para mandar um sinal, manda um sinal. E daí ele fica mudo, né? Ele caiu e no final ele acabou se arrependendo e ele viu a verdade. Eu acho legal que no 7 ele fala para Jacó, né? Declaro que é blasfêmia tudo isso que você fala, pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. Daí, lá no 9, ele fala, sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. Se contradizendo. Então, ele se contradisse. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas ele não vai existir. Né? Como você sabe que ele não vai existir? Então, assim, Jacó também pega nesses pontos, né? Então, e daí aqui no manual Vem e Segue-me, nessa parte que está falando da história de Serém, ele está falando, o tema é assim, posso permanecer firme quando outras pessoas desafiarem minha fé em Jesus Cristo. E, gente, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a verdadeira igreja. A igreja que está preparando o mundo para a vinda do Senhor. Nós vamos ser enfrentados por anticristos. Eles estão ao nosso redor. Não adianta a gente querer esconder, isso não vai, isso tá acontecendo, né? Eu acho ainda mais essa semana pra gente, a gente teve vários comentários no nosso Instagram negativos e eu fiquei bem, chateada, né? Mas muitos positivos mas também. muito positivos também. E daí aqui tem mais positivos do que negativos, mas assim, afeta a gente, né? A gente fica triste quando alguém que a gente conhece fala coisas ruins da igreja. E eu gostei que no manual ele dá um discurso do Elder Holland, que chama O Custo e as Bênçãos do Discipulado. E eu não vou ler aqui para vocês, mas se vocês tiverem tempo, leiam o discurso, porque ele realmente é muito bom e me ajudou muito essa semana. Porque aquilo que a gente falou, a quem muito é dado, muito é requerido. A gente é discípulo, a gente tem muitas, muitas, muitas bênçãos, mas tem um custo. Tem um custo. Vocês estão preparados a pagar o custo? Jesus Cristo pagou com a sua vida. Somos maiores do que Ele? Não. Não somos. Então, assim, aquilo lá... Se a gente tem o Evangelho, se a gente proclama acreditar em Cristo, a gente vai ter bênçãos, mas infelizmente a gente vai sofrer. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, ser resilientes. É verdade. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Érica, por ter estado aqui conosco e ter nos ensinado tanto, né? Com as suas experiências. E aproveitando, Ana, que você falou do custo, a gente sacrifica, né, muito do nosso tempo, até do nosso dinheiro para servir a Cristo. Mas as bênçãos que vêm são muito maiores do que o nosso sacrifício. E um dos sacrifícios é a gente servir no templo, né? É servir desse outro lado do véu, as pessoas que estão lá esperando para receber essas bênçãos que não foram capazes de, não tiveram a oportunidade de receber nessa terra. E eu tenho uma experiência muito forte com a minha avó, que eu não só abençoei ela, mas ela também me abençoou. E foi através desse sacrifício de eu servir no templo, dedicar o meu tempo para ir no templo, que eu recebi essa bênção também. Então, custo e bênçãos. E eu lembro que foi... depois de um ano que eu me batizei, eu recebi minha investidura e eu comecei a ir no templo e eu quis fazer o trabalho de todos os meus ancestrais. E na época eu era a única membra, mas fazendo o trabalho dos meus ancestrais me fez sentir aquela paz de que eu não estava sozinha. Os meus ancestrais também faziam parte do Evangelho. E eu lembro que na época eu estava solteira e eu queria muito encontrar meu parceiro e eu via minhas amigas se casando. Minha irmã tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e conheceu o esposo dela e às vezes eu ficava meio desencorajada e triste. Como assim todo mundo está encontrando seu parceiro e eu não estou?
E eu lembro que a minha avó, eu não conheci o meu avô, ele faleceu antes de eu nascer. E a vida toda que a minha avó esteve presente na minha vida, ela sempre falou do meu avô, o quanto ela queria estar com o meu avô. E eu lembro que quando eu fui fazer o selamento dela, eu senti muito forte, ela agradecendo que agora ela poderia estar pela vida toda com o meu avô. E eu lembro que nesse dia eu também senti, a minha avó esperou tanto tempo para estar com o meu avô, essa bênção vai chegar para mim também. E nesse mesmo ano eu conheci o meu marido. Então eu falo que o custo, o sacrifício que a gente tem, as bênçãos são muito maiores. São muito maiores do que o custo desse sacrifício que a gente faz para realmente servir o Senhor, seja aqui ou do outro lado do véu. E essa é a coligação de Israel, né? Que a gente falou aqui da vinha, a gente está falando disso, né? Dos dois lados desse trabalho, da colheita, dos frutos, Érica, muito obrigada por ter compartilhado essa experiência. Fechou com chave de ouro, que realmente vale a pena o nosso esforço, né? E o Senhor se deleita no nosso esforço e a gente só vai receber mais e mais bênçãos. Então, que estejamos aí preparadas e façamos parte da coligação de Israel, né? Com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nossos familiares. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Para vocês. Que tenhamos todos uma boa semana. Até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.